TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Você está com a gente aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vai começar em instantes uma reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que já se encontra aqui no plenário e vai começar agora. Você aí de casa tem sua participação pelas redes sociais, pela TV e, claro, nossos canais abertos para enviar a sua dúvida, o seu questionamento e a sua pergunta. Vamos acompanhar. Eu tenho um compromisso. Ele precisa de um computador. Eu tenho que estar na cidade. Já estamos no ar aqui, mas 5h20 eu tenho que estar na cidade. Então, pessoal, só um segundinho aqui que eu estou resolvendo um problema técnico aqui, já volto o áudio. Peraí. Boa tarde a todos, eu vou iniciar aqui a fala. Nós estamos meio tumultuados aqui na parte dos bastidores aqui, mas vamos lá. Hoje estamos fazendo a 4ª reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, dia 30 de junho, ambiente virtual. Estamos aqui com a presença hoje do presidente da IMA, Eduardo Coelho, que vai falar em seguida. Quem mais? Do Márcio Fernando Correia Ricardo, que é diretor técnico da IMA. Do Mário Guerreiro, que é diretor administrativo financeiro. Tem aqui o pessoal da IMA que está acompanhando. Tem o corpo técnico da Câmara que está nos assessorando. E boa tarde também a todos que nos assistem em casa. E vamos aqui para quem está nos bastidores conosco aqui. É o Iaguchi, que é nosso assessor voluntário do gabinete do Paulo Gaspar. E eu vi que o Arnaldo Salvetti entrou aqui, mas já caiu pelo jeito, né? Lembrando os demais vereadores da comissão, Paulo Gaspar é o presidente, a Paola Miguel, o Paulo Haddad, o Arnaldo Salvetti e o Carmo Luiz. Vamos aguardar aí para ver se eles entram na sequência. E temos a honra aí de receber presencialmente aqui na Câmara o presidente Zé Carlos. Muito obrigado pela presença, pela honra da sua presença, presidente. Então, lembrando que no final da exposição, teremos abertura para perguntas que podem ser feitas através do e-mail ou do WhatsApp. O WhatsApp é o 978293776 e o e-mail é comunicacal@campinas.sp.leg.br. Então, pessoal, Comissão Ciência e Tecnologia tem a honra aqui de trazer hoje o presidente da IMA, Eduardo Coelho. Ele vai iniciar fazendo uma apresentação. Na sequência, ele vai precisar sair, porque a agenda dele é cheia. E depois, o diretor técnico, o Márcio Correia Ricardo, vai estar falando para a gente sobre os trabalhos da IMA, sobre tudo o que envolve aí essa empresa tão importante que presta serviços de informática para a nossa cidade, principalmente para a administração pública, né? Eu passo, sem demais delongas, para o nosso presidente da IMA, Eduardo Coelho. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de cumprimentar as pessoas que sempre estão vinculadas à Câmara, interessadas na vida da nossa cidade. A Comissão de Ciência e Tecnologia é muito importante porque ela trata do presente e das fronteiras do futuro. E é muito importante que todos aqueles que participam disso, tanto as universidades, a IMA, outros organismos como conselhos municipais de ciência e tecnologia, estejam juntos.
a iniciativa do vereador Paulo Gaspar de nos trazer aqui faz parte desse objetivo de ampliar para a comunidade os conceitos, a importância da ciência e da tecnologia. Todo mundo hoje vive a tecnologia. O nosso presidente José Carlos, presidente dessa casa, essa casa histórica, memorável, que já deu tanta contribuição, está hoje exercendo esse papel com muita energia, força, coragem e competência. Tem sido um líder na nossa cidade há muitos anos, como vereador e agora como presidente da casa. Abre também esse espaço para as pessoas da IMA que aqui estão, né? O Sidney Flaiban, a Priscila Vitor, o Adriano e o nosso diretor de operações que aqui está. Bom, falar da IMA é falar de um passado, de um presente e de um futuro, um passado de mais de 45 anos. A instituição foi criada exatamente para auxiliar a Prefeitura de Campinas a dinamizar tudo que ela deveria ter de contato e de acesso à população. Vocês sabem que a Prefeitura de Campinas, ela oferece para os seus cidadãos uma série de elementos, de serviços online, e tudo isso que vocês conhecem, seja um IPTU, uma segunda via, seja o ISS, seja a matrícula de alguém na escola, seja um direcionamento de consulta dentro de um posto de saúde, tudo o que é feito pela Prefeitura passa pela IMA. A IMA é a organizadora do software, tem um sistema que a gente chama de hardware, que é todo um conjunto de instrumentais e mecanismos de computação, computadores, servidores, etc., que dão cobertura e armazenam as informações que são colocadas à disposição da Prefeitura e também dos cidadãos. A IMA não trabalha só para Campinas. O nome dela é Informática dos Municípios Associados, exatamente porque ela foi criada com o objetivo de poder também prestar serviços a outras cidades da nossa região. Esse objetivo inicial foi cumprido. Nós temos hoje várias cidades para as quais prestamos serviços também, e algumas dessas cidades até compõem o quadro de acionistas da IMA. A IMA é uma instituição que é uma sociedade de economia mista, ela tem 99% das suas ações pertencentes à Prefeitura de Campinas. O presidente, os diretores são nomeados a partir de uma designação do prefeito municipal, assim como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, e isso significa que há uma intenção, uma diretriz de trabalho para que a Prefeitura e a IMA estejam conjugados dentro do mesmo objetivo. Bom, nós temos uma exposição aí, não sei se o Márcio pode me ajudar a colocar uma apresentação para que a gente possa rapidamente colocar para vocês os principais instrumentos de que a IMA se utiliza para estar próxima da população. Queria também saudar, estou vendo agora aqui no nosso vídeo, o vereador Arnaldo Salvetti, que também pertence à Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele tem tido um trabalho muito importante por Campinas e a gente queria agradecer pela sua participação. Ele foi já secretário de Trabalho e Renda, foi presidente da CETEC, e como o vereador Zé Carlos tem grande experiência política e pode ajudar a cidade de Campinas na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Não sei, senhor Márcio, como é que... Está liberado. Onde que está? Ele falou para eu apertar aqui, não aconteceu nada. Tá. Bom, então vamos para frente. Esse aqui é o prédio da IMA. Tá, então faça para mim.
estou esperando aqui o pessoal da parte técnica me ajudar a desenvolver aqui a apresentação. Você só aqui, né? Bom, esse é o prédio da IMA, a gente fica aqui na Vila Marieta, perto da Câmara Municipal. É um prédio do Dom Barreto e a gente aluga esse prédio e coloca nesse prédio cerca de 800 funcionários. É claro que nem todos estão trabalhando dentro do prédio hoje presencialmente, porque existem todas as regras de distanciamento social e, ao mesmo tempo, de home office, e as pessoas estão trabalhando de acordo com o teletrabalho designado pelas autoridades sanitárias para evitar os problemas, né? Mas nós temos tido uma atividade muito intensa. As pessoas no home office trabalham diuturnamente pela prefeitura para que tudo que a prefeitura oferece à população aconteça de fato, sem problema, com velocidade, de forma amigável, respondendo aos anseios da população. Eu estou apertando aqui e não está indo, pessoal. Estou dando a setinha, mas não está dando certo. Era isso mesmo, né? Isso. Tá. Bom, pessoal, tecnologia da informação no mundo moderno é tudo. Cada um de nós, quando acorda ou quando vai dormir, interage com tecnologia da informação. Claro que a tecnologia da informação passou também a ser da comunicação, porque a maneira de conectar as pessoas com a internet, com os modos de pagamento, com as formas de interação com o banco, com empresas, querendo saber informações, entrando na internet de uma forma geral. Todos nós sabemos que até para votar hoje a gente está votando através de um instrumental que é regulado pela internet. E no caso da IMA, ela se utiliza de todos os arcabouços que a internet permite para atuar em favor da criação de uma cidade inteligente. O que é cidade inteligente? É toda e qualquer cidade que tem um instrumental tecnológico de informação capaz de oferecer para a população o acesso de uma forma amigável, rápida para a população. Se amanhã você quiser pagar uma segunda via do IPTU, você tem condições de entrar no portal do cidadão, serviços online, e você consegue fazer isso. Se você quiser saber se você pode construir num terreno de sua propriedade, você entra no zoneamento, e esse zoneamento online vai permitir que você saiba a informação adequada. E assim por diante. Se você quiser saber dados da Secretaria da Saúde, você faz a mesma coisa. Se você quiser fazer o agendamento da sua vacinação, você sabe que você pode entrar dentro do nosso site. A Secretaria de Saúde e a IMA prepararam a agenda de vacinação e prepararam os locais para que as pessoas possam ser vacinadas. Campinas é uma das cidades que mais teve sucesso na organização da agenda de vacinação, e nós temos condição também de fazer o certificado de vacinação para que aqueles que querem se utilizar dessa informação possam amanhã até viajar, ir para um hotel, etc., no Brasil ou no exterior, sabendo que aquela informação vai ser válida e de alguma forma presente num celular, onde esse certificado vai mostrar que a pessoa efetivamente foi vacinada num determinado dia, por um determinado técnico, com tal vacina, se tomou uma ou duas doses. Isso para dar uma conotação de coisas que todo mundo está participando hoje, tá certo? Bom, a cidade inteligente, então, é uma cidade que tem um semáforo que diz, lá na frente você está enfrentando tal e tal problema. É um semáforo inteligente que se adequa ao tráfego de alguma forma, para viabilizar, então, uma melhoria no fluxo do transporte. E assim por diante. Tudo que uma cidade inteligente deve fazer é utilizar, então, os mecanismos de tecnologia da informação para viabilizar o acesso do cidadão
aos bens e serviços que isso representa. Se a gente olhar a IMA, desde 1976, ela está presente em Campinas e ela, então, é responsável pelo desenvolvimento de todas as ferramentas integradas nas áreas da administração municipal de Campinas. As soluções de TI para as políticas públicas constituem algo muito importante. Por exemplo, se você pega o Poupa Tempo, é a Prodesp, que é a empresa de tecnologia de informação ligada ao governo do estado, a Prodan ligada à cidade de São Paulo, a IMA ligada em Campinas. Então, essas demandas tecnológicas, elas provêm mecanismos para que a administração direta e indireta se conecte a essa cidade inteligente. Bom, se a gente pegar, por exemplo, alguém quer saber se determinado laudo do meio ambiente online, se ele vai ter ou não a possibilidade de executar determinada implantação de uso e ocupação do solo. Como é que ele faz? Ele entra no LAU, o LAU foi organizado conjuntamente Secretaria do Verde e a IMA para viabilizar isso. Agora nós estamos viabilizando que haja uma aprovação responsável e imediata para terrenos, para construções até 2.500 metros quadrados. Isso é viabilizado online. Os arquitetos e engenheiros vão poder fazer a sua responsabilidade dentro disso e pode ser aprovado de uma maneira fácil, com muito menos burocracia do que nós tínhamos antes. Só para dar alguns exemplos. A gente pode fazer o gerenciamento de documentos de forma eletrônica. Aquilo que estava em papel pode ser transformado tudo em meio digital. Por exemplo, todos os mecanismos e protocolos que passam das secretarias da prefeitura, do prefeito, para a IMA e para todas as outras empresas, é tudo via SEI, não é? Que é um espaço eletrônico de informação que tem dado um dinamismo muito grande à administração. O PROCON, por exemplo, também tem as suas atividades orientadas e, de alguma forma, pelos meios digitais que a IMA viabiliza. Da mesma forma, o Diário Oficial do município também é rodado dentro de nossos mecanismos lá eletrônicos a partir dos conteúdos que são enviados pela prefeitura. E assim por diante. Nós temos, na cidade de Campinas, uma pujança, tanto na área econômica, na área de TI, empreendedorismo, governança e mobilidade e acessibilidade, que tem dado prêmios para a cidade de Campinas. É claro que a IMA participa de tudo isso dentro de uma condição de resposta à cidade em função das necessidades que ela tem de atendimento aos interesses do cidadão. O armazenamento de informações é algo muito importante. E o tratamento dessas informações. Não basta você armazenar a informação, você precisa colocá-la à disposição de um determinado objetivo. E esses objetivos que são integrados, viabilizam um atendimento, tudo isso é armazenado dentro de um data center, ou pode ser colocado em nuvem, como hoje é a tendência mundial. Existem backups, que são servidores que guardam essas informações, vamos dizer assim, que ficam na reserva, caso haja algum problema, no backup você tem condições de preservar e utilizar as informações, mesmo que elas tenham sido perdidas. E o monitoramento que nós fazemos do data center é 24 horas por dia, com redundância e capacidade de resposta para todas as informações. Imaginem vocês, tudo que a prefeitura tem de informação é algo monumental. E esse sistema permite que a gente armazene e faça os programas que decorrem do uso dessa informação em favor da população. Nós temos uma segurança física no prédio, acesso controlado por biometria, geradores, no breaks e sistemas de refrigeração
que permitem, vamos dizer, a gente preservar o sistema. A gente tem no data center, ligados a ele, mais de 450 máquinas virtuais, 200 sistemas, 1.500 bases de dados, 8.000 estações de trabalho. Imagina num posto de saúde, uma funcionária lá está utilizando aquele computador dela, é um de 8.000 que a IMA administra. São 9.000 e-mails, 10.000 usuários, 500 terabytes em backup com retenção das informações, 900.000 e-mails processados por mês. Só para termos uma ideia da grandeza, né? Nós temos cidades como Valinhos, Itu, Pedreira, Montemor, Nova Odessa, que de alguma forma estão conosco, e as empresas da administração indireta, o Camprev, a Indec, a Coab, a CETEC, a Sanasa, a Rede Mário Gatti, a Câmara de Campinas e assim por diante. São 25 secretarias, todas elas com as suas infinitas informações, 70 unidades de saúde, 4.500 atendimentos na central de serviços, 350.000 atendimentos ao cidadão e 600 locais da administração com acesso à internet. Eu falei da gestão eletrônica de documentos, é uma maneira de pegar um documento que sempre circulou em papel, perdendo tempo, podendo perder aquele documento, tudo transformado em meio digital. E não apenas isso, é possível fazer também a certificação digital, mostrando que aquele documento ele é verdadeiro. Como eu disse também, de uma forma eletrônica, se faz então a digitalização do Diário Oficial do município, e são mais de 450.000 acessos ao Diário Oficial no ano passado, por exemplo. O Portal do Cidadão, o que nós pretendemos fazer? O prefeito Dário Saad, ele tem a intenção de simplificar tudo. Se eu posso utilizar o Portal do Cidadão através do meu computador, em casa, eu faço. Se eu puder fazer através de um celular, será muito melhor. E essa é a intenção que a prefeitura está tendo agora. E nós estamos, então, num projeto que é de transformar as principais funções e necessidades da população apresentadas na busca no Portal do Cidadão, colocar isso na palma da mão, que é aquilo que é o objetivo. E nós estamos num processo, fizemos várias reuniões já, estamos implementando isso. O prefeito terá a possibilidade, em curto prazo, de poder conversar com a população a respeito disso. O objetivo é agilizar, facilitar, tornar a vida do cidadão próxima do seu celular, uma vez que grande parte da população tem acesso aos celulares. Bom, a nota fiscal eletrônica é alguma coisa também que nós temos uma participação muito grande. De 2011 para cá, por exemplo, 10 anos, né? Foram 266 milhões de notas fiscais emitidas eletronicamente no município de Campinas, tudo passando pela IMA. O PROCON Digital. Hoje o PROCON é o primeiro órgão 100% informatizado do país, realiza estudos de reclamações online, em tempo real, reduz filas e espera. Isso é extremamente importante para a população ver atendidos rapidamente os seus anseios nas suas reclamações. A educação tem um portal da educação e um portal do aluno que é disponibilizado para a administração das escolas, planejamento do ano letivo, a gestão da merenda, o boletim, o transporte escolar, aulas virtuais e à distância. Vocês sabem que agora, em função da pandemia, tudo aconteceu de tal modo que a educação à distância passou a ser a única forma de contato do professor com os alunos, dos professores entre si, planejando as aulas. As matrículas nossas são georreferenciadas, ou seja, centenas de alunos de um determinado bairro querem estudar numa escola e nós vamos referenciá-los para as escolas mais próximas. Só mesmo em caso de muita gente é que se faz, então, uma administração disso e o transporte escolar, então, é utilizado. Mas, via de regra, grande parte dos estudantes e suas famílias são atendidos, então, pela matrícula georreferenciada.
Bom, em relação à saúde, eu já coloquei a questão do agendamento de vacinas. Foi algo extremamente bem sucedido até agora. Já estamos na faixa de 40 anos de idade, permitindo aí o agendamento. Fizemos isso para as faixas etárias de pessoas mais idosas. Fizemos também até aquele planejamento da chamada xepa, né? Que é aquela dose sobrante de vacina. É possível consultar os medicamentos online. O sistema SUS pode ser totalmente unificado. Podemos fazer agendamento de consultas e exames, o histórico de prontuários eletrônicos, mapeamento de doenças, sobretudo as viroses que tanto preocupam aí o sistema de saúde de Campinas, e a gestão hospitalar, de uma forma geral, ajudando o Mário Gatti e o sistema Mário Gatti, compreendendo o Ouro Verde também. Bom, as finanças públicas em Campinas têm uma administração e o ambiente onde os dados circulam é gerido pela IMA. Eu posso dar o exemplo de segundas vias de tributos públicos, consulta de andamento de processos, débitos, emissão de guias, atualização de cadastros, emissão de certidões negativas, agendamento tributário e até sistema de simulação de parcelamentos. Tudo isso, vocês sabem, está dentro do portal do cidadão, nos serviços online, e a IMA é que administra isso tudo e organiza o sistema. Não é apenas que ela faz a sua gestão. Ela organiza, desenvolve o software, e aqueles softwares que são mais potentes, é ela que faz a administração. Em relação à área jurídica da prefeitura, todos os processos em andamento é possível checar o seu andamento. Os protocolos, de uma forma geral, podem ser feitos os acompanhamentos através de sistemas que são organizados pela IMA. A integração com os tribunais, tanto o Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal de Justiça, STF, ajuizamento e desajuizamento de ações de cobrança e pesquisa automatizada nos diários oficiais. A Campinas Digital, ela tem recebido, em relação às conexões de Wi-Fi grátis no Brasil, estamos em segundo lugar dentro do ranking das principais cidades, estamos à frente das principais capitais do país em termos da digitalização oferecida à população. O sistema de Wi-Fi gratuito tem 45 pontos em Campinas e atende cerca de 150 mil usuários, com 2 milhões de acessos por mês. E isso se faz através da oferta de uma rede física de fibra ótica de Campinas, que está distribuída no seu território com 230 quilômetros de fibra ótica. Nós temos um projeto que precisa chegar a 450 quilômetros. Ainda tem mais 200 quilômetros que precisam ser instalados nos postes para viabilizar, então, que a fibra ótica traga um melhor resultado na conexão. Ela permite conexão com maior velocidade de download, de upload, ela permite, vamos dizer assim, uma limpeza de sinal maior do que o cabo que ultimamente tem sido utilizado pelas operadoras. O atendimento ao cidadão. A emissão de certificado digital, por exemplo, a IMA faz. Atendimento multicanal. Processo de digitalização de documentos, tanto na área da saúde como em outras partes da cidade. Artes digitais. E nós somos, ao todo, na área de atendimento, se vocês pegarem 156, 160, todo esse sistema que a gente fala com aquelas senhoras simpáticas que nos atendem, etc., estão todas vinculadas à IMA. Os atendimentos são cerca de 3,5 milhões de atendimentos por ano, tanto nos setores das pessoas que ficam na sede da IMA, como ficam espalhadas por vários lugares da cidade de Campinas. E cerca de 498 pessoas
fazem esses atendimentos. Ao todo, a IMA tem cerca de 800 funcionários, esse pessoal do atendimento e mais o pessoal de tecnologia, que é o pessoal que faz desenvolvimento de software, que faz o acompanhamento de todo o processamento das informações, colocando a serviço das pessoas e das instituições. E nós temos, naturalmente, uma forma de agregar a nossa ação junto a programas que são programas federais e que juntam outras entidades de importância estratégica nacional, como estão aqui indicadas algumas, né? Nós temos aqui o CNPEM, o CPQD, o IAC, o IAC, o ITAL, a PUC, a Softex, a Unicamp e assim por diante. O sistema também, Transformação Digital Rumo à Cidade Inteligente, é um programa federal que tem 10 anos de planejamento para que as cidades possam se alinhar dentro dessa nova perspectiva mundial de oferecer serviços de forma icônica, mais rápida, mais barata, mais disponível para as pessoas. Nós temos também dentro da IMA um parque tecnológico. Esse parque tecnológico foi criado no antigo Ciatec, e nós temos hoje lá cerca de 32 terrenos, com cerca de 10 mil metros quadrados cada terreno. Fica na região lá perto do parque, perto do CEASA, perto do CTI Renato Archer, fica ali do lado. Nós temos 800 mil metros quadrados, dos quais 300 mil metros quadrados são de propriedade da IMA. E é importante isso porque nós vamos desenvolver lá um parque tecnológico para que as empresas, startups, possam estar conosco desenvolvendo novas tecnologias, promovendo a inovação, que é o grande objetivo da IMA e da Prefeitura de Campinas. Nós vamos montar lá uma infraestrutura elétrica e de dados com fibra ótica, tudo colocar à disposição, e vamos fazer tanto venda de terrenos, como vamos também fazer a concessão de áreas por aluguel ou por uso por determinado período, para que as empresas possam lá criar, então, incubar empresas e criar novas tecnologias que vão ajudar tanto a gerar mais economia, mais oportunidades de emprego, sobretudo numa área estratégica que é a tecnologia da informação. No Parque Tecnológico, nós queremos, então, fazer inovação, colocar infraestrutura e articular o poder público com o setor privado para termos novas iniciativas nessa direção. Nós estamos no Polo 1, a Prefeitura de Campinas estuda também a possibilidade de fazer uma lei de uso e ocupação do solo para o Parque 2, que é muito maior, que tem 8 milhões de metros quadrados, fica na saída para Mojimirim, perto ali do laboratório de luz síncroton, depois da Unicamp, e naquele sentido da estrada para Mojimirim. Ali nós vamos desenvolver um polo que vai ser algo, uma referência nacional. E o Polo 1, que é o nosso, vai se articular e ter diretrizes parecidas com aquele, embora numa dimensão bastante menor. O Polo 2 de tecnologia, a IMA tem uma responsabilidade de dizer quais empresas podem ir para lá, e a gente vai articular isso com as diretrizes da Prefeitura, para que a gente possa atrair, através de lei de incentivos fiscais, através de um programa de implantação de empresas lá, que possam ser empresas integradas entre si, integradas às universidades, a centros de pesquisa internacionais. O objetivo lá é criar uma nova cidade de Campinas, uma cidade digital que vai dar o que falar, uma cidade que vai surpreender a todos e vai gerar oportunidade de negócios, oportunidade de empregos e também oportunidade de empreendedorismo na área digital. Bom, o que nos regula hoje é a nova lei das estatais. Nós temos que estar aderindo a todas as
regras de conduta, de governança, temos que nos articular também, sempre, a educação à distância e a forma de conexão com todo o sistema e arcabouço legal do país. O planejamento estratégico da IMA, ele está alicerçado sobre vários pilares, sobre a gestão das pessoas, uma governança transparente, correta, voltada ao interesse público, gestão de recursos da empresa, comunicação e marketing, satisfação dos clientes e desenvolvimento tecnológico, naturalmente. E aí tem uma série de ações estratégicas que vão permitir que a gente consiga isso no curto, médio e longo prazos, para a gente estar cada vez mais crescendo em termos de conhecimento e de oferta de serviços à comunidade. O mapa estratégico da IMA está aqui colocado, eu vou deixar essa exposição aqui para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e eles vão poder interagir conosco, fazer mais perguntas, etc., no futuro, para que a gente possa caminhar juntos entre os objetivos gerais. Todas as empresas hoje têm que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, e a IMA não é diferente, e nós temos que tomar todas as preocupações, porque uma empresa de tecnologia, ela detém as informações ligadas às pessoas, às entidades, aos conselhos, às empresas, e todas essas informações não podem ser utilizadas de maneira inadequada e contra os interesses da população ou mesmo contra os ditames de natureza legal. A adequação que a IMA está fazendo a essa lei é muito grande. Dentro da empresa nós temos várias comissões trabalhando, vários foram os trabalhos já executados, e a gente está um pouco à frente em relação aos outros, exatamente porque se a gente é da área de TI, evidentemente nós estamos mais em risco em relação a ataques de hackers, e vocês têm acompanhado muita gente que tem atacado grandes empresas, a Prefeitura de Campinas, e os bancos, e de uma forma geral, nós temos que estar preocupados com isso. Os projetos em andamento que nós estamos pensando no novo site da Prefeitura. O prefeito Dário Saad quer dinamizar o site, torná-lo mais simples, de acesso mais fácil para a população, quer articular isso ao celular. A própria IMA está modificando o seu site. Nós queremos integrar todas as nossas informações ao sistema do governo federal, governo estadual, de modo que a gente possa atuar sempre de uma forma conjugada. Uma questão importante que vai revolucionar o Brasil e o mundo, e já está acontecendo isso, é o uso da telemedicina com cinco grandes dimensões que ela tem. O objetivo nosso é nos preparar para gerir os aspectos ligados à telemedicina. Nós não vamos fazer a telemedicina porque ela é feita por especialistas, por órgãos que efetivamente são capazes de agilizar os processos de atendimento, de integrar os atendimentos. Por exemplo, um prontuário que hoje tem num posto de saúde, ele não conversa com o prontuário daquele mesmo paciente no hospital. E é preciso integrar essas informações, de modo que se você vai a um hospital e tem lá um atendimento, imediatamente lá no posto de saúde da sua região, fica sabendo o que você fez no hospital, e o hospital fica sabendo quais são os procedimentos de medicina preventiva e tudo, médico de família e atendimento usual dos postos de saúde. Essa integração vai permitir que até campanhas sejam feitas para evitar pressão alta, diabetes e uma série de problemas. Quando você conhece as informações, você detém o conjunto dessas informações e é capaz de ordenar políticas públicas de saúde e também um atendimento, que pode ser desde o atendimento de aquele mais simples, que é feito num posto de saúde, até o atendimento hospitalar. E com especialistas que podem ficar à distância, recebendo documentação, recebendo ultrassom, uma série de, vamos dizer assim, tomografias,
que podem ser analisadas à distância, de modo que os médicos podem ser assessorados por outros que ficam à distância para fechar um diagnóstico melhor para atender o paciente. Então, a gente quer trabalhar nisso, quer entrar nisso. A Prefeitura de Campinas está estudando isso, vai criar um termo de referência para contratação nessa direção e nós queremos estar preparados para atuar junto a empresas especializadas nisso, para fazer a gestão disso no município de Campinas, de forma naturalmente conjugada com a Secretaria de Saúde. O chatbot, eu não sei se todos sabem o que é isso. O chat significa conversação, significa um espaço de troca de opiniões. E o bot é o robô. Então, é necessário, dentro dos diversos setores que a gente trabalha, arrumar mecanismos de que a gente possa facilitar o acesso da população. Então, o chatbot, ele substitui aquele sistema chato que você fica ligando e a pessoa fala, se você quer tal coisa, diz que 1, se você quiser outra coisa, diz que 2, diz que 3. O chatbot, ele permite uma conversação usando inteligência artificial, viabilizando, então, que as pessoas direcionem as suas necessidades, coloquem lá dentro das áreas em que é possível trabalhar as informações, elas se utilizam, perguntam para o robô, e o robô, ele atua como se fosse um ser humano. Ele é direcionado para responder de uma forma competente a grande maioria das perguntas que são direcionadas. Então, o chatbot hoje da IMA já tem atuação na educação, estamos implantando na INDEC, estamos conversando com a Secretaria de Finanças para fazer também. Mas é uma coisa muito calculada, muito bem planejada, testada, para que não haja simplesmente uma transferência daquilo que uma pessoa atendente consegue fazer do que o robô consegue fazer. Tem muita coisa que você faz pelo robô que já direciona um monte de situações e que, na maior parte das vezes, nem precisa da intervenção humana. O objetivo aqui não é simplesmente de ocupar o lugar do ser humano, é dar uma melhor condição para que o atendente possa oferecer uma melhor resposta aos anseios de quem procura pelo serviço. E em Campinas nós estamos fazendo parte de planos de desburocratização. O prefeito Dário Saad tem feito isso. Hoje mesmo nós fizemos reuniões, estamos elaborando um plano diretor de tecnologia de informação para o município de Campinas, com as secretarias integradas entre si. O objetivo é simplificar a vida do cidadão. Por exemplo, se você entra hoje, para você fazer uma pequena obra, você tem que fazer o DAC, que é um sistema de cadastramento junto à Secretaria de Urbanismo, o DIC em relação à Secretaria de Finanças, e hoje nós vamos integrar tudo, faz um documento só e tudo online, não precisa nada, é tudo conversar com a Prefeitura. Hoje não vai ser conversar com uma secretaria ou outra, vai estar uma conversa integrada com as várias secretarias para a solução mais imediata dos problemas. Nós precisamos fazer investimentos no data center, tem, portanto, uma política nossa de pensar num futuro agora, nos próximos 5 a 10 anos, para a melhoria da nossa infraestrutura e também para aumentar a utilização de nuvem, que é através de grandes operadores nacionais e internacionais, que acabam oferecendo a possibilidade de guardar, armazenar as informações em nuvem de uma forma segura, com backup e possibilidade de garantia de que a gente possa ter essa informação à disposição a qualquer momento, sem a gente precisar utilizar para o resto da vida um data center que cada vez tem que ficar maior, mais atualizado, mais sofisticado e, portanto, muito mais caro.
Essa jornada para a nuvem a gente está já preparando, a gente quer fazer isso já a partir de 2022, e isso é algo que já está no nosso radar. Nós precisamos encontrar os mecanismos de financiamento, a própria venda de terrenos lá no Parque Tecnológico pode ser uma forma da gente fazer isso. E a tecnologia da informação e comunicação, ela sempre terá necessidade de recursos humanos, capacitação das pessoas, para que possamos utilizar esses mecanismos numa melhor gestão pública. E a cidade inteligente tem que ser humana, tem que ser sustentável, e ela só é inteligente quando ela tem um mecanismo de tecnologia de informação voltado para o cidadão. Não adianta nada a cidade ser sofisticada do ponto de vista tecnológico e o cidadão não participar das benesses e as conquistas dessa modernidade. E, naturalmente, finalizando, a inovação administrativa que se faz tão necessária, com novos modelos de administração, com acompanhamento aí até de licitações, tudo à distância, e articulação com os governos federal e estadual, e a gente espera que isso possa ser feito o mais rápido possível. Então, a TI na gestão pública é o objetivo de planejar a cidade inteligente, buscar para ela soluções e viabilizar que o cidadão tenha a condição de receber todo esse instrumental à sua disposição, simplificando a sua vida, reduzindo seus deslocamentos, reduzindo o tempo de obtenção de respostas. A gente queria agradecer muito a essa Câmara Municipal, através do vereador presidente José Carlos, agradecer ao Paulo Gaspar, agradecer o Arnaldo Salvetti, que como vereadores estiveram presentes, e a IMA se sente envaidecida de estar aqui hoje, gratificada e agradecida a vocês pelo convite, e sempre à disposição, sempre que vocês necessitarem. Eu vou ter que me ausentar, mas para as perguntas vai estar aqui uma pessoa que sabe mais do que eu nessa área, que é o Márcio Ricardo, que é o nosso diretor de inovação e operação dentro da IMA. Ele saberá responder a todas as demandas aí que forem apresentadas. De minha parte, muito obrigado. Deixo aqui um abraço a você, Paulo Gaspar, parabenizando pela sua atuação e esperando que a gente possa ter dado alguma contribuição positiva para a discussão de tecnologia da informação a favor do cidadão na cidade de Campinas. Muito obrigado. Acho que já estou desativado aqui, né? Parabéns. Sem som, põe o somzinho, senhor. Tira o óculos. Agora vai. Tá com... Eu vou cortar. Posso falar? Bom, impressionado com a sua apresentação. Muita informação. A gente pôde ter uma noção aí da complexidade que é o trabalho da IMA. Parabéns, presidente Eduardo Coelho. Você disse que o diretor, o Márcio, vai responder perguntas, mas vai fazer apresentação também ou não, Márcio? Só para responder? Ah, tá, porque foi tão completa aí a apresentação, o Márcio vai falar o quê, né? Bom, dá para aprofundar, especificar, sim, mas não sei se é a questão aqui. De qualquer maneira, nós tivemos aqui a presença do vereador Arnaldo Salvetti. Eu quero passar para ele rapidinho para se apresentar aqui, falar um oi para o pessoal. Ele chegou depois, né? A palavra aí, Arnaldo, por favor. Boa tarde, Gaspar, nosso querido vereador. Queria também boa tarde ao Gaspar, que está nos acompanhando, ao presidente, e boa tarde ao amigo professor Eduardo Coelho, em qual eu admiro muito o trabalho que vem fazendo, que já fez pela cidade, né, como professor, como reitor, né, e agora à frente da nossa querida IMA, fazendo um trabalho exemplar com os funcionários, os seus diretores e gerentes. Tenho certeza que o Eduardo ia fazer uma
belíssima apresentação, porque está fazendo um belíssimo trabalho, Gaspar, à frente da IMA. É isso que nós precisamos para Campinas, pessoas dedicadas, pessoas que têm um carinho, né, pela nossa cidade, como o Eduardo Coelho e a sua família têm. Então, o que eu queria dizer é um grande abraço ao Eduardo, um grande abraço ao Gaspar, né, às pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos acompanhando, e estou à disposição, Gaspar, e quero já pedir desculpa de algumas reuniões que a gente acabou não participando, vou me comprometer a estar mais presente junto a você nessa comissão, mas a vida da gente é muito corrida, você sabe que cada um tem seus afazeres, e eu tenho certeza que você, à frente dessa comissão, como uma pessoa que entende, leva a comissão, vai fazer o possível para cada vez melhorar mais, né, não só na comissão a questão da presidência de informática da IMA, mas também representando nós vereadores. Um abraço a todos e estou à disposição, Gaspar. Um abraço, Eduardo. Muito obrigado, vereador Arnaldo Salvetti, pelas palavras, Tá mudo, não? Saindo? Tá normal? Som? Eu tô normal, tá bom. Muito obrigado, vereador Arnaldo Salvetti, pelas palavras. É uma honra ter a sua presença aqui. E o presidente Eduardo está nos deixando agora, certo? Isso. Então, Obrigado. muito obrigado. Vamos deixar a batata quente para o Márcio agora. Muito obrigado e vamos nos falando depois. Bom, o presidente Zé Carlos está com a gente aqui também presencialmente na Câmara. Não mandou nenhuma pergunta para a gente, presidente? Não, né? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra agora, então, para o nosso querido Swift Yaguchi, que já escreveu aqui no chat, mas gostaria de ouvir dele a sua apresentação e também, se tiver perguntas aí, já pode emendar. Com a palavra, senhor Yaguchi. Muito obrigado, presidente, vereador Paulo Gaspar. Eu tenho dificuldade de falar, então passei a pergunta pelo chat, mas tentarei ser breve. Primeiro, minhas saudações, meus cumprimentos aos convidados do IMA, presidente Eduardo Coelho e diretor Márcio Fernando. Saudações ao vereador Arnaldo Salvetti também, participando aqui pela Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu gostaria de parabenizar pela apresentação detalhada sobre os serviços do IMA para a população e sobre os novos desafios do Parque Tecnológico e dos polos de alta tecnologia. São desafios muito grandes, né? E Campinas será muito bom para Campinas para gerar tecnologia, conhecimento e principalmente empregos, né? Especificamente sobre o plano de desburocratização que foi citado pelo presidente Eduardo Coelho, minha pergunta é simples. Como o Legislativo Municipal, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, pode ajudar proativamente ao IMA nesse sentido, né? Que o Legislativo quer estar próximo ao IMA para facilitar nesse sentido. Obrigado. Agora foi. Pessoal, estou 1000-0 aqui para o computador. Switch, eu acho que a pergunta sua foi para mim, então, né? Porque você perguntou como que o Legislativo... Ativar meu som de novo? Não, está ativado. Aparecendo no chat. A pergunta foi para mim, porque você perguntou como que o Legislativo pode cooperar com a IMA no sentido aí de melhorar os serviços, desenvolvimento de tecnologias, etc., né?
Bom, o Legislativo ele está aqui como a própria Comissão de Ciência e Tecnologia, no sentido de debater ideias e aprovar projetos para que os trabalhos de desenvolvimento de soluções de informática e toda essa complexidade que foi apresentada aqui na apresentação do presidente Eduardo Coelho possa ser colocado em prática, né? Ele citou aí a Lei de Proteção de Dados, enfim, uma série de legislações nacionais, estaduais e mesmo municipais que essa autarquia não, é uma empresa, a IMA não é uma autarquia, é uma empresa municipal, 99% de ações é da prefeitura, mas é de economia mista, né? E ela presta serviço para outros municípios também, além de Campinas. Então, o que a gente puder fazer no sentido de facilitar esse trabalho e dar condições para que essa empresa se desenvolva cada vez mais, no sentido de ampliar o uso da tecnologia, tanto dentro da administração municipal quanto para o cidadão, né? Como foi sabiamente falado aqui, não adianta você ter uma inovação tecnológica dentro da administração e isso não chegar para o cidadão. Então, esse é o maior desafio, né? Primeiro, fazer com que a administração converse entre elas. Foi falado aqui a importância de você ter essa comunicação entre as secretarias, entre as autarquias, entre a administração pública, para desburocratizar toda essa comunicação que hoje é muito difícil. A gente sabe pelo volume de informações que tramitam aí em todas as casas. E entre a própria Câmara Municipal e a Prefeitura, né? Aí eu já aproveito até para enganchar uma pergunta aqui para o Márcio, que hoje a gente tem um volume muito grande de documentos que circulam entre as duas casas, né? Se isso seria possível, se não digitalizar 100%, acabar com essa papelada 100%, ou pelo menos que a gente tenha um objetivo para chegar nisso, não sei se no curto ou no médio prazo, mas que seria muito bem-vindo a gente desburocratizar isso e evitar ao máximo o uso da papel, como já tem sido feito aqui dentro da própria do trâmite dentro da Câmara Municipal, né? Mas a gente sabe que os documentos da Câmara que vão para a Prefeitura e vice-versa ainda é feito muito o uso do papel, que seria uma coisa bem-vinda que isso não acontecesse. Então é isso, Swift, a gente aqui sempre no sentido de ajudar o Poder Executivo e as suas empresas associadas para que facilitem e desenvolvam cada vez mais serviços de informação e tecnologia, tanto dentro da administração quanto para o cidadão, que é o maior objetivo nosso, né? O vereador Arnaldo Salvetti gostaria de complementar alguma coisa ou fazer uma pergunta também antes de passar para o Márcio? Bom, Gaspar, eu acho que você respondeu muito bem a questão da nossa participação do Legislativo na IMA, né? Não só dentro da comissão que você preside, mas com novas leis, podendo dar um dinamismo melhor hoje na tecnologia, porque a tecnologia hoje ela tem aí uma importância, mas também tem que estar amparada por leis que sejam coerentes dentro da tecnologia para poder dar toda a questão legal, né, dentro da formatação, quando você fala em legalidade. Prova está que nós temos aí uma IMA que presta um serviço, né, para a Prefeitura, em vários setores, né, da Prefeitura, o Diário Oficial, um exemplar, que é uma empresa exemplar que tem, inclusive, em outras cidades, a IMA tem feito um papel importantíssimo, e dizer que a Câmara, eu acho que vem não só a construir leis que venham dar suporte e legalidade a novas tecnologias dentro da IMA, mas com a sua participação, Gaspar, à frente da comissão, dando todo esse amparo para poder cada vez mais o Legislativo, a Câmara,
está acompanhando, né, a IMA, e não só acompanhando, mas dando o suporte necessário que o Legislativo tem que dar para poder a gente sempre estar próximo e dando ao munícipe, né, o direito de cada vez mais ter a tecnologia dentro de casa gratuitamente, né? Eu acho que isso que nós temos que trabalhar, né, para a cidade e para o munícipe, dando essa legalidade dentro da Câmara e dando oportunidade de todos terem a internet e a informação dentro de casa. Isso que eu gostaria de falar e deixar aqui, mais uma vez, parabenizar mais uma vez a você, Gaspar, e o professor Eduardo Coelho, que fez uma apresentação exemplar. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Bom, finalmente, então, passando a palavra do diretor técnico da IMA, o Márcio Fernando Corrêa Ricardo. Boa tarde, presidente. É uma honra a gente estar aqui falando sobre a IMA, né? Uma empresa que presta um serviço muito grande aqui para a população. Muita gente não conhece a IMA, né? Mas a IMA, ela está por trás de várias tecnologias, vários serviços que a prefeitura se utiliza. E respondendo já diretamente à questão, assim, do acabar com o papel, é um projeto nosso, é uma ideia nossa, que todas as áreas da prefeitura e a Câmara é uma parte importante da administração, e também tem o seu papel zero, né? Papel zerado. A gente tem algumas iniciativas, nós temos o nosso projeto do GED, que podemos começar com alguma coisa já em papel, que possa estar ocupando espaço aí, pode estar se deteriorando. Então, a ideia é a gente digitalizar isso. A gente tem equipes na IMA que podem recolher esses documentos, digitalizar, devolvê-los. Então, a gente tem esse projeto. E também na questão de tramitação de documentos entre os órgãos do governo, né, nós temos o SEI, que é um sistema de integração de troca protocolos, trocamos ofícios, tudo pela prefeitura. A Câmara podia integrar esse aplicativo, esse grande software que faz essa aplicação. É um software que foi distribuído pelo Tribunal Regional Federal, e ele é muito utilizado, com bastante segurança, com bastante QR Codes, para poder fazer toda a proteção dos documentos que circulam. Então, pode ser emitido um ofício aqui, a gente assina na IMA e passa para a prefeitura, e esse faz a tramitação digital. Então, essa ajuda. E, sem dúvida, a questão, o pode nos auxiliar, apoiando, como o senhor colocou, muito bem colocado, e o vereador Salvetti também colocou, através das ações de apoio às instituições, para nos apoiar. A IMA, junto com a prefeitura, vem desenvolvendo o trabalho do Wi-Fi nas praças, o Wi-Fi digital, ele são 45 pontos na cidade, 45 praças onde é possível colocar esse Wi-Fi. E esse, de uma certa forma, ele traz uma internet gratuita para a população. Cadastro, tempo de uso, vencendo esse tempo pode ser renovado, mas não tem custo nenhum para a população. Então, é um grande projeto aí que a gente pretende continuar, e aí a gente precisa, sim, de algum investimento, mas a gente está pronto para colocar, né? E a rede de ótica está caminhando cada vez mais, como o presidente Eduardo colocou, a questão de a gente já tem metade do cabeamento, nós precisamos fazer a outra metade, que seria fechar o anel. Então, a gente teria uma internet de altíssima velocidade, com bastante redundância, né? Feito o anel, e esse anel mostraria a redundância. Então, parte do anel que não está pronto, a gente ainda não tem cobertura nas praças. Então, nós esperamos completar esse anel para poder dar cobertura ao outro lado, aos locais que a gente não cobre, por não ter ainda o anel completado. Mas, de qualquer forma, todas as unidades da prefeitura, o presidente, elas são atendidas de alguma forma por algum tipo de conexão, seja através da nossa fibra própria, seja através de parceiros, seja através de posicionamento de rádios, né? Enfim, todas as unidades escolares, todas as unidades de saúde, todos os pontos de presença da prefeitura nessa grande cidade que é a nossa cidade de Campinas, a gente tem uma conexão de internet atendendo aos serviços da prefeitura naquele local. Márcio, uma dúvida em relação a esses pontos que você disse que atendem a toda a cidade, seja uma escola, seja um posto de saúde.
e muitos deles não têm a fibra, né? Acredito que uma grande parte seja ainda através do sinal, né? de Wi-Fi, que se diz, né? De rádio. Isso faz com que, principalmente agora durante a pandemia, a gente tenha uma perda de qualidade para os alunos aí que tentam acompanhar as aulas à distância, né? Ou mesmo o serviço lá do posto de saúde pode estar um dia sem a internet e tal. Ou seja, é vital que esse anel da fibra ótica, né, seja um dia uma realidade para que a gente tenha um serviço eficiente em todas essas instituições e unidades. Existe um prazo para que isso aconteça? No curto e médio prazo, assim, existe uma meta para que a gente chegue nesse ponto e fale assim, não, a cidade hoje está totalmente atendida por fibra ótica, todas as unidades de saúde, todas as escolas, e hoje qual que seria a capacidade nossa em relação ao total dessas unidades? Nós atingimos 30%, 50%? Então, a minha dúvida seria nisso, se existe um cronograma, uma meta, um objetivo, e quais são os desafios para a gente chegar nisso. Bem, a gente tem sim uma meta, é uma meta que a gente pretende nos próximos 2 anos completar esse anel. Os desafios, naturalmente, são investimentos, né? Tem custo do cabeamento, da passagem dos cabos, a colocação desses cabos, eles são apoiados nos postos de energia elétrica. Então, a gente tem sim esse desafio aí, que é um investimento a ser necessário. Hoje, a gente já cobre com a fibra algo em torno de 60%, 65% desses pontos da prefeitura, porque, além da nossa fibra, presidente, nós temos ainda fibras de parceiros, né, que completam esse serviço onde a nossa fibra não chega. E alguns lugares, esses quase 25% aí, um pouco mais de 25%, eles são cobertos por rádio, que traz uma certa qualidade no sinal, e alguns muito poucos ainda com rede de 3G e 4G. Mesmo assim, essa cobertura é completa, atende todas as unidades da prefeitura. O que a gente quer é reduzir o custo com esses parceiros, né? Tirando esses parceiros, colocando a fibra da prefeitura, né? No caso aqui do anel óptico da IMA, garantindo a redundância, porque hoje acontece muito acidente. Eu posso dizer para o senhor que temos um por semana. São acidentes de trânsito, onde batem no poste e derrubam postes e levam os nossos cabeamentos, né? Então, acontece com bastante frequência. Então, a nossa fibra, ela é suportada pela gente, a fibra dos parceiros é suportada pelos parceiros. Então, a gente atende aí mais ou menos 60%, 68%, então um número que tem assim. E a gente precisa muito fechar esse anel, por conta de todos esses projetos que a gente tem. A questão do ensino à distância nas escolas vai precisar de banda de internet, precisa de banda de estabilidade, qualidade, precisa também, nesse projeto da telemedicina, nós vamos precisar de banda nas unidades, nos postos de saúde, nos hospitais. Então, é importante que esse projeto ele avance, e o desafio é o investimento. Mas, assim, temos técnicos, a equipe da IMA está preparada para montar essas estruturas. Nós já temos um projeto fechado, aí a gente não tem o projeto completado. Tá? Mas o desafio realmente é buscar investimentos para poder conseguir lançar essas fibras e fechar o anel. Fiquei contente agora, hein? Você falou em 65%, poxa, eu achava que era bem menos que isso. A gente tem bastante fibra. E em 2 anos, poxa, fiquei feliz mesmo. Então quer dizer que no final dessa administração aqui, pode ser que a gente chegue a bater essa meta aí, né? Você citou roubos de fibra, etc. Uma dúvida que eu tenho é, esses recursos que faltam, né, para a gente bater essa meta, ele depende exclusivamente de recursos do município, ou isso pode vir da iniciativa privada também? Hoje ele depende exclusivamente do município, né? Mas ele poderia vir da iniciativa privada, poderia nos estar ajudando a completar esse ciclo do anel.
Na verdade, a gente não tem tanto problema com roubo de fibra, presidente. Nós temos problema com acidentes mesmo, tombos, né? O caminhão bate, ou o caminhão alto, ele passa e ele arrasta a fibra tem uma certa resistência e ela vai sendo rompida e vai trazendo o poste para baixo, né? Ou caminhões que batem nos postes, o poste cai e a fibra vai junto com o poste. Roubo de fibra nós não temos muito, mas esse tipo de acidente a gente tem. E, infelizmente, às vezes isso requer um custo, porque eu perco a fibra, né? A fibra é um material que eu tenho que fazer a fusão dela, eu não posso fazer uma emenda como um par metálico, um cabo de metal, eu tenho que fazer a fusão, e isso gera custo, às vezes eu tenho que trocar 2, 3, 5 quilômetros de fibra para poder restabelecer aquela conexão naquela localidade. Se eu tiver o anel, eu minimizo esse problema, eu ainda tenho que restabelecer, eu ainda tenho esse custo de reparar a fibra, mas eu minimizo com a redundância, então a unidade não para, né? Então é por isso que a gente precisa fechar essa tecnologia de anel. Muito bom. Estou olhando aqui, como ninguém perguntou, estou perguntando, viu, gente? Se fica o Yaguchi, o Salvetti, pode ficar à vontade aí para fazer perguntas, põe aqui no chat, que a gente, ou levanta a mão, não sei se dá para levantar a mão aqui no software. Vou fazer mais uma aqui. Foi falado sobre um 56, né? Eu acho interessante que muita gente pensa que, bom, primeiro existe uma reclamação geral que um 56 não resolve, né? A gente precisa separar as coisas. Foi colocado aqui, um 56 está diretamente relacionado com a IMA, servidores da IMA. Desculpa. E aí, essa informação que é coletada no cidadão é encaminhada para a secretaria ou pelos órgãos competentes para resolver aquele problema ou aquela demanda, né? Então, basicamente, o serviço, ele em si, dele funcionar ou não funcionar, ele funciona muito bem, porque qual que é o serviço, qual que é o serviço? Eu escutar o cidadão, coletar a demanda, encaminhar para o setor responsável para responder aquela demanda, né? Então, nesse quesito, o serviço 156 é excelente, é primordial, essencial, e ele cumpre o seu papel. O que o cidadão precisa entender é que se a demora do serviço, se a demora no atendimento à demanda, não é o setor 156, mas sim um órgão. Então, por exemplo, eu tenho uma poda da minha árvore lá na frente da minha casa. Toda a informação do 156 é levado para o Parques e Jardins. Né? Agora, se vai demorar o Parque Jardim responder, mandar o caminhão lá, não tem nada a ver com o 156. Né? Então, é isso que o cidadão precisa entender. E segundo, que é importantíssimo que o cidadão faça um 156. Então, essa cultura de que não adianta, vai demorar, não sei o quê, isso que eu queria que o Márcio confirmasse para mim, que todos esses dados, eles vão para um banco de estatística, né? E, poxa, imagina assim, essas festas clandestinas aí. Eu liguei lá, aqui no meu bairro toda semana tem festa, não adianta ligar lá, então eu não ligo. Vamos supor que toda a população lá do bairro, umas 500 pessoas, está ligando lá no 56 reclamando, está tendo festa, está horário isso aqui. Chega uma hora que essas informações estão sendo coletadas pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, e eles estão vendo, está tendo muita demanda aqui nesse bairro, nessa região, com esse assunto aqui. Então, vai servir para que a Guarda crie uma estratégia para ir lá e resolver esse problema. Se o cidadão reclamar, não vai ter estatística nenhuma, não teve reclamação, não chegou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sistema 156 para a gente. Certo. O sistema 156, aí atua no lado da tecnologia, certo? Então, a gente prepara todo o sistema para ele dar essa capacidade de absorver as informações que o cidadão tem para passar
e de forma mais rápida, mais prática, através de vários canais que a gente permite com a tecnologia, pode ser através de aplicativos, através de uma ligação telefônica, através de um chat, até mesmo presencial, lógico. Nesse momento da pandemia não está sendo usado tanto esse canal, mas o instrumento também tem esse canal. E a ideia é que a gente consiga canalizar isso, distribuir isso para os vários setores da prefeitura que fazem esse atendimento. Como o senhor citou o exemplo da poda de árvore, realmente a poda de árvore ela é feita através da secretaria que cuida dessa área. Então a gente encaminha. Depois essa secretaria faz a resposta no 56 e a gente encaminha para o cidadão que solicitou. O cidadão também pode ligar no 56 e obter essa resposta. Às vezes ele não acessou, ele tem recursos, né, de consultar através do computador, através do celular, mas às vezes ele não acessou, ele não viu e a gente responde para ele de forma bastante tranquila, informando que foi colocado um prazo ou vai ser atendido, ou até mesmo já foi atendido. Às vezes acontece, né? A pessoa reclamou e estava numa escala de trabalho, a prefeitura foi lá, resolveu e a gente até falou, olha, isso aí já foi até resolvido, e às vezes acontece bastante. Então, a gente tem toda essa dinâmica da tecnologia para empregar dentro de um 56 para que ele possa caminhar dentro dos vários órgãos da prefeitura e ter o atendimento mais rápido que a tecnologia permite. E a gente está sempre melhorando esse serviço para um 56, está sempre procurando trazer condições de respostas mais rápidas para o atendimento do cidadão, encaminhando as coisas conforme a prefeitura nos passa. E realmente, eu posso dizer que eu trabalho, né, nesse projeto do 56 desde que ele foi praticamente construído aqui em Campinas, numa época diferente, e ele tem um potencial muito grande de ter muita informação para a administração pública. Ele tem muita informação. Com o 56 e a população, como o senhor falou, reforçando o uso da população através de fazer os seus pedidos, suas reclamações, a gente conseguir ter dados de onde a prefeitura, onde a administração precisa atuar. Isso é importante. E lembrando também, presidente, que o 56 também não é só reclamação, a gente recebe bastante elogio também pelo 56, tá? A gente recebe elogios que são também encaminhados para a prefeitura e principalmente nesse momento da pandemia, as questões de como a Secretaria de Saúde está conduzindo o processo de vacinação, a gente recebe muitos elogios, muitas coisas que são encaminhadas para eles. Então, o 56 também tem esse papel de fazer, de dar o tom de como a população está vendo a administração. Então, eu acho muito importante que a população realmente utilize esse meio que a gente tenta conduzir através da tecnologia. Excelente, Márcio. É muito bem... Não tem jeito, eu apanho mesmo aqui, viu? Bom, é muito boa a sua colocação, é interessante saber que a população também usa o 56 para elogiar os serviços públicos, isso é muito bom, e não é só reclamação. Eu aqui como vereador, né, com 6 meses de casa, é uma enxurrada eu tenho meu próprio 156 ali, que é o meu WhatsApp, né? O Salvetti sabe bem o que é isso, né? Então, a população o dia inteiro lá usando o nosso 156 de gabinete, né? E aí eu sempre falo para o cidadão, falo, ó, faz um 156, encaminha o protocolo para a gente e a gente dá uma atenção aí para acompanhar o trâmite desse protocolo, né? Porque o cidadão, ele liga para o nosso gabinete e fala assim, eu estou com problema lá da árvore na minha casa, tal, não sei o quê, tipo como se o gabinete tivesse a obrigação de ligar no 56, fazer o protocolo para ele e tudo mais. Tá certo que o vereador ele está aqui para atender a população, mas não para tirar a responsabilidade do cidadão também, porque o cidadão também tem que fazer a parte dele, né? Então ele tem que ser o fiscal do bairro dele, da rua dele, da cidade como um todo, faz a demanda no serviço público, como fiscal que ele é, e como agente da demanda, e o vereador tem o papel de auxiliá-lo e acompanhar, porque se o Poder Executivo está atendendo a demanda do cidadão, não há necessidade do vereador interferir nesse processo, nem ficar fazendo favor pessoal para ninguém. Agora, às vezes acontece um atraso, né? A secretaria está sobrecarregada, está sem recurso,
o negócio está demorando, o cidadão, opa, peraí, o negócio não está andando. Ô, vereador, dá uma atenção lá, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. A gente vai lá, faz um requerimento, né? Então, aí a gente tenta auxiliar o cidadão e fazer essa ponte. Eu acredito que as explicações... Ah, tem uma pergunta aqui do Swift Aguchi, né? Eu vou passar para o Swift fazer a pergunta e já aproveitando, complementando esse meu raciocínio, é o seguinte: a apresentação do presidente Eduardo Coelho foi muito boa, bem complexo, enfim, a gente falaria aqui por horas e horas e horas e não esgotaria o assunto. O Márcio respondeu muito bem as perguntas, mas devido ao avançar da hora, eu já vou colocar o Swift para fazer a pergunta e já fazendo o encerramento dele, e o Márcio respondendo, eu já passo para o Arnaldo Salvetti fazer as considerações finais dele, e depois a gente encerra com o Márcio. Pode ser? Vamos lá, Swift. Obrigado, presidente, vereador Paulo Gaspar. Diretor Márcio, uma pergunta bem rápida. No intuito do projeto de deslocalização do IMA, né, eu tenho observado frequentemente que Diário Oficial aparece, publica situações dos protocolos que deram entrada na prefeitura de diversas secretarias e o andamento deles, né? Dizendo andamento pendente, resolvido, coisa assim, né? A sugestão, né? Qual seria a dificuldade, por ocasião da revisão do site que o IMA vai fazer, de deixar disponível no site uma fila, né, o status dos protocolos em andamento dentro da prefeitura, né, de tal modo que a população, seja pessoas físicas, pessoas jurídicas, possam rapidamente acompanhar, né, e não ficar ligando, né, ou ter que ficar publicando no Diário Oficial também, né? Fica essa uma sugestão. Obrigado. Para você, né? Isso. Então, senhor Yaguchi, a questão do protocolo, ele funciona praticamente como um 156. A gente costuma brincar, né, que o 156 é uma espécie de um protocolo informal e o protocolo mesmo que a prefeitura tem é o protocolo formal, onde você entrega documentos e tudo. A prefeitura tem a mesma forma de atuação, tanto do protocolo quanto do 156, dentro das várias secretarias. Então, a tecnologia ajuda a acolher o documento, né, a acolher o pedido do cidadão, da empresa e tal, e ele é distribuído, encaminhado pelas prefeituras. O protocolo tem sim uma consulta, as pessoas podem consultar o protocolo através do número. Quando ele dá entrada no pedido do protocolo, a pessoa recebe um número e ela pode acompanhar através do site esse andamento do protocolo. Agora, se quando ela vai abrir o protocolo, ela dá um pouquinho mais de informação, lógico, seguindo os preceitos hoje da Lei Geral de Proteção de Dados, ela, por exemplo, ela dá o e-mail dela, ou ela dá o telefone dela, deixa o telefone, muitas vezes a prefeitura entra em contato através desses canais, telefone e e-mail, avisando o cidadão que, olha, você fez um pedido aqui, está faltando um documento, ou aquele documento que você colocou aqui na abertura do seu processo, ele está vencido, uma certidão, alguma coisa você precisa atualizar. Então, ele é avisado, mesmo que ele não vá até o site e procure, se em alguns casos, em alguns tipos de processo, a prefeitura entra em contato para o cidadão. Mas tem muitos casos onde o cidadão não deixa esse número, ele simplesmente deixa o nome dele e não dá. Então, às vezes, a prefeitura tem uma dificuldade de localizar esse cidadão. Uma outra forma de procurar processos dentro do ambiente do Diário Oficial, é possível que o senhor cadastre um e-mail e ponha palavras ou números de processos que o senhor deseja acompanhar. Então, toda vez que aquele processo for publicado no Diário Oficial ou ele tiver uma tramitação,
a pessoa recebe um e-mail falando, olha, seu protocolo está publicado no Diário Oficial, com esse texto o seu protocolo tramitou, ele andou. Que tudo isso faz parte, né, como tecnologia, de a gente melhorar cada vez mais esse serviço, atendendo ao plano de desburocratização da prefeitura. Então, é através dessas técnicas, desses processos, que a gente consegue permitir que o cidadão ou a empresa acompanhe seus protocolos. Obrigado, Márcio. Então, eu Passo agora para o vereador Arnaldo Salvetti fazer as considerações finais. Bom, primeiro eu quero parabenizar também o Márcio, é um grande amigo, está lá na IMA, funcionário de carreira. Parabéns pelas respostas, pela colocação da IMA. Quero parabenizar também a última pergunta que o nosso amigo Iaguchi fez, que eu acho que é importante, já que a IMA vai criar um novo sistema, né, via internet. Acho que as respostas, em vez de ficar publicando, acho que a pessoa vai lá, já vê onde está o protocolo dela, até para cobrar nós vereadores de, meu protocolo está parado em tal lugar. Acho que é mais rápido, né, Gaspar? O pessoal liga aqui, cobra a gente, e muitas vezes o acesso, até você ver onde está. Eu acho que essa situação seria bacana até se tivesse uma unificação com a Câmara, né, de todos os protocolos. Então, parabéns pela pergunta. Eu queria mais uma vez agradecer ao professor, agradecer ao Gaspar, e dizer que nós estamos aqui à disposição, né, Gaspar, para poder, inclusive, ajudar no que for possível, dentro da legislação, né, de leis novas, para poder a gente cada vez mais, eu repito, levar para o munícipe de Campinas a informação mais rápida, a informação mais correta e também a solução do problema, né? Porque as pessoas, que nem o Gaspar falou, as pessoas fazem a reclamação no 56 e muitas vezes a demora não é da IMA, a culpa não é da IMA, a culpa muitas vezes é que o sistema, que é onde tem que ir resolver o problema, muitas vezes ou está sufocado ou tem algum problema e acaba passando o tempo, 3, 4, 5 meses e não tiram a árvore cai em cima da casa, quebra a casa, amassa o carro e não resolve o problema. Então, a gente está aqui para tentar cada vez mais resolver o problema com um dinamismo maior, e eu acho que a questão da IMA ajuda muito, porque quando você tem a informação rápida, a informação precisa, até onde está o protocolo parado, a gente consegue agir mais rápido, nós vereadores. Então, muito obrigado a todos. Parabéns ao Márcio, que é um grande amigo que está aí. Parabéns pelo trabalho. A IMA, aqui não quero estender muito elogio, senão vai falar que está elogiando muito, mas a IMA, eu fui secretário de Trabalho e Renda, eu sei o trabalho que a IMA fazia no CEPAT de atendimento, né? O que eles, nunca tive uma reclamação dos atendimentos que as pessoas tinham lá da IMA, do pessoal que atendia. Eu acho que isso é importante, a IMA está sempre à frente na prefeitura, é um papel fundamental, e cada vez mais eu acho que a IMA, com o seu papel agora, com o presidente, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Eduardo Coelho, eu tenho certeza que vai desburocratizar mais e vai ter um sistema muito mais rápido para a resposta aos municípios. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito obrigado, vereador Arnaldo Salvetti. Uma honra tê-lo aqui com a gente. E agora, finalizando com o Márcio, para ele fazer as considerações finais dele. Muito obrigado, então, o vereador Salvetti, aí, pelas palavras, pelo apoio. Obrigado também pelo vereador aqui, Paulo Gaspar, pelo convite de a gente estar aqui. Queria deixar aqui registrado que a IMA, ela tem feito muito pela cidade. Fizemos já muita coisa, estamos fazendo muita coisa, mas sem dúvida, vereadores, a gente tem muita coisa para fazer. A tecnologia é uma coisa que não para, que deixa a gente o tempo todo se movimentando. A tecnologia, ela é necessária, hoje, a cidadão não consegue mais interagir não só com o órgão público, mas com várias empresas sem o uso da tecnologia. Então, eu agradeço muito o apoio, agradeço em nome do presidente Eduardo Coelho a oportunidade de estar aqui falando para os senhores, contando um pouquinho do que a IMA é. A IMA é uma empresa que
ela tem esse papel de trabalhar no meio entre a administração e o cidadão, ela não é, vamos dizer, o que aparece, ela não é o ator principal, mas ela tem o papel de trazer, de garantir essa segurança da tecnologia, da infraestrutura, dos atendimentos, que são feitos muitas vezes por pessoas que trabalham com a gente lá, e deixar isso mais do que registrado. A gente tem muito ainda para fazer e a gente conta muito com o apoio de vocês, o apoio dessa casa, que sempre esteve com a gente nos momentos difíceis, e que a gente possa completar esses nossos projetos aí juntos, e que vocês estejam junto com a gente, nos apoiando, nos auxiliando. E estamos aqui, se precisar, vereador, podemos voltar, detalhar mais algum ponto, e à medida que esses projetos forem caminhando, a gente pode voltar aqui, explicar mais, falar mais para vocês. A gente fica muito quietinho no nosso canto, nós somos técnicos, a gente não fede falar muito, né? Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente gosta, assim, de falar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, vereadores. Obrigado, Salvetti. Obrigado, professor Gaspar, né? Paulo Gaspar, pela oportunidade da gente estar aqui. Muito obrigado. Muito bom, Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Agora, finalizando aqui, e agradecer também o presidente do Eduardo Coelho, que não está aqui conosco, e fazendo um pouco uma ponte no que você acabou de dizer, que o desafio dos serviços de informação é que diariamente eles estão se revolucionando, se aperfeiçoando, e é necessário que a IMA corra atrás de toda essa tecnologia de adequação dos equipamentos, de TI, e também fazendo a ponte com o que o Swift perguntou lá no começo, a importância da Casa Legislativa aqui, né, dos vereadores. Da mesma forma como a IMA precisa se reinventar todo dia, correr atrás, se atualizar, essa casa também precisa se atualizar em questão de leis, de legislação. É por isso que eu criei 2 comissões aqui na casa, que uma é de desburocratização e a outra de leis obsoletas, revogação de leis obsoletas. Então, hoje a gente começou a garimpar de um universo de mais de 15 mil leis, estamos chegando a um universo de 5 mil leis, e separando leis assim de nome de rua, nome de praça, pegando só o que realmente interessa, e que a gente pode estar revogando leis aí que não fazem mais sentido de existir, né? Que ficaram relacionadas a um período da cidade que hoje não faz mais sentido ter, e também aprimorar a legislação no sentido de simplificar cada vez mais, da mesma forma que vocês colocaram aqui a necessidade de desburocratizar o serviço de informática, de comunicação da administração pública, para facilitar a comunicação entre as secretarias, autarquias e demais serviços. Também a gente precisa, como eu próprio já coloquei várias vezes para o prefeito Dário Saad, simplificar a legislação. É por isso que nós estamos trabalhando ali intensamente junto a Secretaria de Urbanismo e Planejamento, principalmente, que é uma das campeões de reclamação de burocracia. Eu, como arquiteto ali, dezenas de anos sofrendo ali na mão dos... E o problema não são os técnicos, né? Porque eles estão fazendo o trabalho deles e muito bem feitos. Mas, como a legislação é muito complexa, isso exige demais dos técnicos. E isso trava todo o processo de aprovação. Então, esse trabalho que foi muito bem feito por vocês em relação ao aprova rápido é fantástico. Só que, por outro lado, se a legislação não acompanha, você só vai dar o poder da velocidade para a administração pública. O arquiteto, o cara que está lá na ponta fazendo o projeto, que precisa aprovar, precisa do alvará, ele vai ter, como o próprio Dário colocou, no dia seguinte o alvará de construção está liberado, mas o projeto não foi aprovado, ou seja, nós estamos passando o carro diante dos bois. Então, legal, muito bacana fazer o serviço de agilização do serviço de informação. Mas, se o projeto não for analisado, nós vamos deixar furar uma fila aqui, agilizar uma fila, mas o gargalo vai ficar na outra fila lá na hora de tirar o habite, porque o projeto não foi aprovado e aí pode ter um monte de erro nesse projeto. E ele foi construído. E aí, agora? Como é que faz? Então, daí a gente vê a importância de o serviço de informação estar correndo junto com o aprimoramento e a simplificação da legislação, para que as duas coisas possam ser otimizadas e produzir aquilo que a gente quer
beneficiar o cidadão acima de tudo. Muito obrigado mais uma vez ao vereador Nardo Salvetti, ao Suíche que participou, o Márcio que esteve aqui até agora com a gente, todos que nos acompanharam de casa, muito obrigado, pessoal da TV Câmara que nos auxiliou aqui em toda essa transmissão e também ao corpo técnico da IMA que está nos acompanhando na plateia. Muito obrigado a todos e até a próxima. Está encerrada essa reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Não se esqueça que amanhã, no Câmara Total, na companhia de Gabriel Castro, você confere um resumo do que é destaque aqui no Legislativo, também as notícias principais de Campinas e região. E a seguir, você confere o Questão de Ordem. Para você, uma excelente noite e até mais. TV Câmara, Campinas.